Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Ruth. O seu nome significa amiga e companheira. Ruth, uma mulher virtuosa. A história de Ruth é tão importante que tem um livro que leva o seu nome. Vamos entender toda essa história? Na cidade de Belém de Judá havia uma família, Noemi, Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion. A Bíblia vai nos dizer que houve um período de muita fome nessa terra. Então eles resolveram ir para Moabe. Como acontece hoje em dia, muitas vezes famílias não estão satisfeitas dentro do seu próprio território e eles vão a outras cidades, até mesmo a outros países, em busca de melhoria de vida. E assim aconteceu com esta família. Eles foram para Moabe morar lá. A Bíblia nos diz que Malom e Quilion adquirem esposas, Ruth e Orfa. A Bíblia nos conta também que acontece uma triste tragédia na vida daquela família. Elimeleque, o esposo de Noemi, morre e em seguida também os seus 2 filhos morrem, Malom e Quilion. E agora encontrava-se ali 3 viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. E nesse momento, Noemi decide tomar uma triste decisão. Ela decide mandar que as suas noras voltem às suas famílias. Ou seja, naquele momento de fragilidade, Noemi viu que não adiantava as suas noras ficarem ali do lado dela, pois ela não tinha mais filhos para que pudessem casar novamente com seus filhos e ela também não tinha um amparo financeiro. Então ela, por bem, achou melhor despedir as suas noras para que elas retornassem às suas famílias. Orfa aceita a decisão de Noemi, porém Ruth nos traz grandes aprendizados. Ela não aceita ir embora, ela decide ficar com a sua sogra. E aqui no capítulo 18, do versículo 1, Ruth vai dizer: "Não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Através dessa fala de Ruth, nós vimos que ela já tinha um conhecimento de quem era o Deus de Israel, porque ela vivia no meio daquela família. Aquela família era uma família que adorava a Deus, que tinha princípios cristãos, que falava sobre Deus. Então, com certeza, Ruth já ouviu falar do Deus de Israel. Então ela diz naquele momento para sua sogra: "Aonde quer que tu fores, irei eu contigo. O teu Deus que eu já conheço, Noemi, ele também já entrou no meu coração, ele também já faz parte da minha alma. Eu não poderei me afastar do teu Deus, eu também seguirei a esse Deus." Olha a grande atitude e importância que teve essa fala na vida de Ruth. Noemi, vendo que Ruth já tinha tomado a sua decisão, elas decidem retornar a Belém de Judá, porque elas ouviram falar que a cidade de Belém estava próspera, então elas decidem retornar para lá. Quando elas retornam à cidade de Belém, muitas pessoas vão até elas para falar com elas. "Olha, Noemi voltou. Olha, Noemi chegou com a sua nora, Ruth." Então, nesse momento, quando as pessoas iam falar com Noemi, Noemi repreende aquelas pessoas e diz: "Não me chame Noemi, porque agora não estou mais feliz." Pois o nome Noemi significa feliz, alegre. "O Deus Todo-Poderoso me trouxe amargura. Me chame de Mara, porque daqui dessa terra eu saí cheia. Eu saí com meu marido, eu saí com meus 2 filhos e agora eu estou retornando vazia, sem meu marido, sem meus filhos. Portanto, não me chame de Noemi, me chame Mara." E nessa atitude de Noemi, muito nós nos enxergamos dentro desse contexto. Quantas vezes acontece alguma adversidade na nossa vida, quantas vezes nós somos surpreendidos por situações e a gente se sente dessa forma. Nós nos assistimos desassistidos muitas vezes por Deus, mas é um equívoco do nosso pensamento. Jamais o Senhor nos desampara. E a partir do momento que nós reconhecemos isso na nossa vida, muda a nossa história. Naquele momento de fragilidade, talvez de falta de fé, com a sua condição ali, Noemi colocou culpa no Deus. Ela disse: "O Todo-Poderoso me tem trazido amargura." Quantas vezes nós colocamos a culpa em Deus da nossa situação, do fruto das nossas escolhas?
elas duas se instalam na cidade e começam a viver as suas vidas ali. Então, nesse momento, Ruth chega para Noemi e diz: Noemi, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer algo para o nosso sustento. Nós não podemos ficar assim. Eu vou nas campinas, eu vou colher trigo, eu vou na colheita, eu vou trabalhar, eu vou agir para trazer algo para nós. Então, nesse momento, Noemi permite que Ruth vá trabalhar. E agora nós vemos uma mulher proativa, uma mulher inteligente, uma mulher cheia de planos, uma mulher que não parou diante da situação. Ela agiu, e quando nós agimos e colocamos Deus na frente, tudo dá certo, e tudo foi direcionado pelo próprio Deus. Ruth não ficou em casa esperando alguém ajudá-la, ela foi à luta, ela foi atrás de trabalho. Era muito comum naquela época que os órfãos, as viúvas, ele fosse atrás dos segadores, colhendo aquelas espigas, aquelas cevadas que caíam. E assim ela fez. Ruth foi ali colhendo, trabalhando, até chegar numa terra que pertencia a Boaz, o parente próximo de Noemi, de Elimeleque, mas até então Ruth não sabia de nada. Boaz vai até os segadores, os seus funcionários, e pergunta: quem é aquela jovem? Então eles dão testemunho de Ruth, eles dizem: é a nora de Noemi, o qual chegou de Moabe e está aqui em Belém. Olha a importância de nós darmos bons testemunhos. Por isso que Paulo afirma que nós somos cartas vivas, lidas por todos os homens. O próprio Senhor Jesus também fala: e ser-me-eis testemunha. Nós somos testemunha através da nossa fala e também do nosso comportamento. Será que alguém olha para nós e consegue ver Cristo em nós? Lembre-se, às vezes nem precisamos estar falando de Jesus. Só a nossa atitude, alguém enxerga o caráter de Cristo em nós. Naquele momento, as pessoas deram um bom testemunho de Ruth. Boaz, ele até profetizou na sua vida. Ele disse: bendita és tu, que agiu com generosidade, que agiu com bondade. O Senhor te recompensará. Mal sabendo ele que ele também seria um instrumento usado para mudar a história de Ruth e Noemi. Boaz dá ordem aos segadores que deixem cair mais espigas para que Ruth colha mais e leve em abundância para a sua casa. E quando ela chega ali com Noemi, que ela chega com bastante espiga, com bastante a colheita, Noemi diz: minha filha, aonde foi que você colheu tanto assim? Onde você trabalhou hoje? Então ela diz tudo o que aconteceu lá nas terras de Boaz. Vamos ler aqui no capítulo 18, do versículo 1, a fala de Noemi. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos e nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. Glória a Deus. Aqui Noemi teve a certeza do que o Senhor não a desamparou, o que o Senhor nunca desampara um filho seu, porque ela disse: Ruth, ele é o nosso remidor. Ele era o parente de Elimeleque, esposo de Noemi. A palavra do Senhor vai nos dizer que acaba o tempo da colheita e Ruth fica em casa. Mas aquele plano teria que dar certo. Eles teriam que se encontrar novamente, pois afinal Boaz era o remidor daquela família. Então Noemi orienta a Ruth em um plano muito especial para que ela se apresentasse a Boaz. Aqui nós vimos um encontro, porque quando nós vamos encontrar alguém especial em nossa vida, ela orienta a Ruth: coloque a sua melhor roupa, se apresente da sua melhor forma e vá até Boaz e diga a ele que ele é o nosso parente mais próximo, ou seja, ele é o nosso remidor. E Ruth prontamente atende às orientações da sua sogra e se apresenta a Boaz. Mas dentro dessa história, Boaz diz: Ruth, há outro remidor, ou seja, há uma outra pessoa mais velha do que eu que tem direito na sua remissão. Não serei eu, irei falar com ele. Caso ele não queira, eu serei o seu remidor e casarei com você. Pela ordem e a tradição judaica, Boaz reúne 10 testemunhas anciãos que possam participar daquele acontecimento. Então ele vai até esse parente remidor e as terras de Elimeleque. As duas mulheres ficaram viúvas. Então, por direito, as terras é sua e também você tem a obrigação de casar. Então, nesse momento, aquele parente próximo não queria essas
digamos, essas dívidas, né? Então esse parente próximo decide dar a remissão a Boaz. Então ele diz: não quero. Então aí nós vemos o grande plano de Deus se cumprindo na vida de Ruth e Noemi. A partir daquele momento, Boaz casa-se com Ruth, e aqui na palavra do Senhor vai dizer: Ruth dá à luz a Obed, e Obed é o avô de Davi. Olha só, uma moabita que saiu lá da sua parentela, deixou os seus deuses, deixou todos os seus costumes e veio servir ao Deus de Israel, juntamente com Noemi, e teve a sua vida transformada e ainda transformou a vida de Noemi. Que exemplo! Tchau, tchau!